Não há riqueza maior do que servir ao Senhor. E Eliseu, depois de algum tempo acompanhando a jornada do profeta Elias, estava convicto disso. E mostra a sua convicção quando ele tem a oportunidade de pedir o que quisesse ao profeta Elias antes de ser levado pelo Senhor. E o desejo dele é: me faça herdeiro do seu ministério. O que eu quero, o que você pode fazer por mim, me permita seguir fazendo o trabalho do Senhor como você fez até aqui. Certamente não foi o glamour, não foi a riqueza, não foi a importância do ministério de Elias que atraiu Eliseu, até porque Elias não teve nada disso. Sim, Elias foi um grande profeta, um dos maiores profetas, talvez o maior profeta da história do povo de Israel, pela importância dos seus milagres, pela grandiosidade dos sinais que ele realizou. Certamente um grande homem de Deus. Mas também foi um homem que enfrentou muita oposição, muita perseguição. Foi perseguido por reis dos mais diversos, rei após rei, todos esses reis que passaram e que reinaram ali ao longo desse período de profecia de Elias, todos se opuseram a ele, porque Elias não dizia o que os reis queriam ouvir. Elias não se curvava diante da vontade dos homens, e diante de reis tão maldosos, tão pecadores, e que conduziram o povo de Deus para longe do Senhor, Elias era a oposição, Elias era o inimigo, e assim ele foi tratado por muitos desses reis, pelas esposas desses reis. Elias teve que se esconder, Elias teve que fugir, Elias se sentiu sozinho, se sentiu único, abandonado, desejou morrer. Tudo isso fez parte dessa jornada, mas ao final de tudo, ele conclui essa jornada longa de profecia, de ministério conduzido pelo Senhor, testemunhando o agir de Deus através da sua vida. E é a isso que Eliseu contempla quando ele diz: me faz herdeiro do seu ministério. Eliseu não queria glória, Eliseu queria servir, porque ele sabia que não haveria riqueza maior, não havia nada mais importante que ele pudesse desejar do que seguir servindo ao Senhor com fidelidade. Hoje, a nossa leitura nos levou do segundo livro de Reis, capítulo 1, até o capítulo 4, no verso 7, a gente acompanhou essa transição. No período em que tantos reis, maldosos reis, passaram tanto por Israel quanto por Judá, nós acompanhamos esses dois personagens, que se tornaram os personagens mais importantes e mais relevantes dos livros dos reis. Do primeiro livro dos reis nós tivemos Elias, e agora no segundo livro dos reis teremos o profeta Eliseu. Dois homens que, contrariando os reis, contrariando os povos inteiros, com poucas exceções que haviam todos se corrompido, nós temos esses dois homens fortes de Deus sendo usados pelo Senhor para alertar o povo sobre a sua justiça, sobre a santidade de Deus, para colocar esses reis perversos no seu devido lugar. E nós temos então nesses capítulos a transição, que na verdade começa a partir do capítulo 19 do primeiro livro dos reis. O Senhor orienta Elias para que unja Eliseu como seu sucessor. E aqui então, nesse início do livro, nós temos os acontecimentos que se dão nessa transição. O primeiro capítulo coloca um confronto final entre Elias e agora o rei Acasias, que era filho de Acabe, que vão dar sequência a mais reinados complicados, de muito pecado, de muito afastamento de Deus. Elias repreende. E no capítulo 2 nós temos essa transição. E é aqui que eu quero focar. No capítulo 2 nós temos o Senhor preparando e indicando a Elias que havia chegado o final da sua jornada e que ele seria levado ao Senhor. Eliseu faz questão de acompanhar Elias nesses seus momentos finais. E quando chegaram ali a um determinado local, a outra margem do rio, Elias disse a Eliseu: diga-me o que posso fazer por você antes de ser levado embora. Elias sabia que o seu momento final havia chegado e ele diz: olha, o que eu posso fazer por você? O que você espera de mim? Como eu posso te presentear? E Eliseu respondeu: eu peço-lhe que eu receba uma porção dobrada do seu espírito e me torne seu sucessor. E aqui vale a pena um destaque interessante. Muitas pessoas olham para esse texto, inclusive já vi comentários desse tipo, como se esse pedido de Eliseu pudesse ser algo inadequado, como se isso revelasse algum tipo de cobiça de Eliseu. Ele queria uma porção dobrada, como se ele estivesse sendo ganancioso. Ou então outras pessoas que tentam desvirtuar a palavra de Deus na direção de uma jornada de prosperidade. Tá vendo, Eliseu, ele ganhou porção dobrada de Elias. Elias já foi grandioso, Eliseu foi ainda maior porque ele teve porção dobrada. Mas não é esse o objetivo. Para você que
tem feito a leitura com a gente já está familiarizado com esse termo. A porção dobrada era uma referência ao fato de que os filhos primogênitos recebiam como herança uma porção dobrada em relação aos outros filhos. Então, o filho mais velho recebia a porção dobrada. Receber a porção dobrada é ser o herdeiro, é dar sequência à vida, à obra, à família do pai. Quando ele pede porção dobrada do espírito de Elias, ele está pedindo: me faça herdeiro desse seu ministério, me permita continuar o trabalho que você tem feito até aqui. O que Eliseu queria era servir ao Senhor como Eliseu havia servido, servir ao Senhor com fidelidade. Essa era a melhor herança que Elias poderia deixar para Eliseu. E nessa reflexão de hoje eu deixo esse destaque para você. Nós vamos acompanhar muitos milagres do profeta Eliseu. De fato, ele foi um grande profeta do Senhor, realizou grandes milagres e através deles o Senhor manifestou o seu poder. Mas o que Eliseu de fato ganhou com isso, assim como Elias havia ganhado, foi o privilégio de servir ao Senhor. Ele não foi premiado com riqueza, ele não foi premiado com reconhecimento, muito pelo contrário. Muitas perseguições e dificuldades fizeram parte dessa jornada. Mas nada se compara à alegria de saber que serviram ao Senhor. Meça bem as prioridades da sua vida. Muitas pessoas por aí vão tentar te convencer de que o melhor que você pode buscar de Deus é riqueza, é prosperidade. Mas eu te digo que não há nada mais precioso que o Senhor possa te conceder do que a alegria de servi-lo e de fazer isso com fidelidade. Pare de buscar coisas rasas, pare de se apegar às coisas menores dessa vida. Deus tem coisas muito maiores para te dar do que dinheiro, fama e poder. A alegria mesmo é servir ao Senhor e que você possa ter essa alegria ao longo da sua vida. Sirva ao Senhor com fidelidade, dedique-se a Ele. Que tal começar lendo a sua palavra com afinco, com dedicação? E você já sabe, amanhã a gente se encontra aqui para mais uma reflexão. Se você não salvou ainda o cronograma da leitura do segundo livro dos reis, tá no nosso Instagram, tá no nosso stories aí. Então pega o cronograma, salva no seu celular, faz essa leitura com a gente, vamos refletir sobre a palavra de Deus. Até amanhã.